Abra suas Bíblias agora no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33. Neste dia de noivado, o Senhor vai falar sobre um lar governado pelo Espírito de Deus. Um lar cristão. Um lar que glorifique a Jesus. E é o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito, que nos traz essa instrução e essa revelação. Diz assim: o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por todas as tuas bênçãos, e principalmente a bênção da tua salvação eterna, a bênção do teu Espírito Santo vir habitar em nós e poder nos capacitar para te agradecermos também por outras bênçãos, como por exemplo a bênção da família. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Muito obrigado porque o Senhor tem formado no seio da igreja novas famílias. Muito obrigado porque aqui existem muitos jovens solteiros, Pai, que desejam nos seus corações se casar. E o Senhor dará a cada um deles o par perfeito. O Senhor proverá a pessoa que será capaz de formar com eles uma aliança santa, um relacionamento que em tudo glorifique o teu nome e que os faça felizes, conforme promete o Salmo 128. Eu oro, meu Deus, clamando para que o Senhor venha também abençoar os que já são casados e que eles possam ter o seu lar como um pedacinho do céu. Sabemos, Pai, que existem lutas e provas, porque o inimigo das nossas almas quer destruir a família, quer pelejar e destruir a igreja, mas maior, Senhor, é aquele que nos protege, maior é aquele que nos guarda, maior é aquele que nos edifica e capacita, do que aquele que tenta nos destruir. Por isso consagramos a Ti a ministração desta palavra, pedindo que ela alcance não a nossa mente, mas que ela possa tocar de forma revelada o nosso espírito, e nós possamos compreender a grandeza de tudo quanto o Senhor tem preparado para nós, na nossa vida espiritual, no seio da nossa família, e no nosso futuro, Pai, como famílias que haverão de levar o Teu testemunho e a Tua palavra a muitas outras famílias que precisam de salvação e de restauração, em nome de Jesus, amém. Essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso nos mostra aqui como Deus estruturou a família, né? E também
como a família é a célula principal da igreja e da sociedade. Por que Satanás luta contra a família com todas as suas forças para destruir os casamentos, lançar pais contra filhos, filhos contra pais, dividir irmãos contra irmãos, fazer com que a mulher desobedeça o marido não seja um marido que exerça o amor, que seja presente, que seja provedor, protetor, que realmente possa ser o sacerdote aprovado do lar. Quando a gente vê a gênese da família, a gente vê que desde o Éden lá começaram os problemas. A serpente, o maligno, atacando a família. O que aconteceu com Adão e Eva? A serpente trabalhou na mente, no coração da mulher, para que ela pudesse trazer para dentro do lar, do convívio, um problema de desobediência a Deus, que no fim se tornou um problema para o casal, para a família. Eva deu lugar ouvindo a voz da serpente, mas talvez isso possa ter sido uma falta de vigilância de Adão. Adão talvez não tenha protegido Eva como ela precisava ser protegida, mas o fato aí existiam forças malignas tentando já interferir na vida desse casal e separar marido e mulher. Isso repercutiu também na vida dos filhos. Esse pecado, essa brecha encontrada por Satanás, fez com que na segunda geração um filho matasse o outro, e daí derivou o pecado se transformando, se multiplicando, tomando novas proporções, a ponto de que na terceira geração entrou a imoralidade sexual, e dessa forma a humanidade toda foi gerada com essa semente do pecado dentro dela. Qual é a estratégia do diabo desde o Éden? Destruir a família, porque a família é uma ideia de Deus. Destruir a família, porque a família é o que Deus usa para construir a igreja, é o que Deus usa para construir a sociedade. Se a família estiver desestruturada, os filhos serão desestruturados. Se a família não estiver bem, se numa família, numa igreja, as famílias não forem saudáveis, as famílias não estiverem bem, isso será um déficit na liderança. Como será saudável uma igreja? Como uma igreja poderá formar novas famílias, restaurar casais, aconselhar pessoas, se existem conflitos, contendas, divisões na vida dos apóstolos, na vida dos pastores, na vida dos líderes da igreja? Então, a saúde da família ela é primordial na construção da igreja e na construção da sociedade. E como Satanás faz para conseguir oportunidade de causar problemas, de trazer destruição, de roubar a paz e a alegria das famílias, que no conceito de Deus são benditas? Ele faz isso tirando os homens e as mulheres dos papéis que Deus confiou a cada um dentro da família. Quando você meditar nesse texto aqui de Efésios 5, 22 a 33, você vê que foram dados papéis ao marido e papéis à esposa, direitos, mas também deveres que precisam ser cumpridos. E o que acontece? Quando Satanás consegue, baseado nas fragilidades que existem, tanto em homens quanto em mulheres, roubá-los desse papel, ele consegue roubar o bem-estar da família, e ele consegue também tirar a sua capacidade de cumprir o propósito de Deus. Porque quando uma família é unida, quando uma família é santa, quando uma família está vivendo em plenitude a aliança que está ligada a viver a palavra de Deus, a obedecer os mandamentos de Deus, esta família não só é abençoada, ela não só é feliz, mas ela também é ungida por Deus para alcançar outras famílias, para pregar a palavra a outras famílias, para influenciar outras famílias, para restaurar outras famílias. Então entenda uma coisa: do cumprimento desses papéis dados ao homem e dado à mulher, depende o bem-estar da família e a sua capacidade
de cumprir os propósitos divinos. O apóstolo Paulo começa a definir os papéis falando com as mulheres. E aí, coloca para mim aí no telão o versículo 22. Olha o que ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha que desafio. A mulher ser submissa, ajudadora do seu marido, consciente da autoridade que Deus derramou sobre a vida do marido, como ela tem consciência da autoridade que tem Jesus, da autoridade que tem o Senhor. E ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Cristo é a autoridade sobre nós, cada homem, cada marido é autoridade sobre o seu lar. Ele é autoridade levantada, constituída por Deus para abençoar sua esposa, proteger a sua esposa, provisionar a sua esposa de tudo que ela precisa, definir os caminhos daquela família no que diz respeito à cultura, à educação dos filhos. O marido, na visão de Deus, ele é o governo de Deus para um lar. E os maridos precisam se esforçar na fé, na busca ao Senhor, para realmente serem esses maridos que exercem essa autoridade em amor. Amém? Isso não é uma autoridade assim bruta, direta, carnal. Eu sou o líder e você tem que me obedecer. Eu sou o marido e você tem que entender que sou eu quem mando aqui. Não. É uma autoridade colocada por Deus. É uma autoridade espiritual que precisa ser conquistada por Ele através da sua devoção a Deus, da sua obediência a Deus, do cumprimento da parte que lhe cabe, porque o marido que obedece ao Senhor, ele é também respeitado pela sua família. E é um exercício da mulher não se relacionar com o homem, com a figura do seu marido, mas sim com a autoridade de Deus que está colocada sobre a vida dele. Então são coisas definidas por Deus, e se nós não observarmos isso, se nós não praticarmos isso, o Senhor não terá como transformar a nossa família, trazer bênção sobre o nosso lar. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. É um princípio de autoridade estabelecido. E coloca para mim o versículo 24. Fica aí em Efésios 5, porque a gente vai usar todos os versículos desse texto aí, por favor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Então ele repete isso 3 vezes. E esse é o desafio da mulher cristã: compreender que Deus deu autoridade ao seu marido para que ele governe a família. Agora, vamos entender o conceito de submissão? Submissão não quer dizer estar subjugada. Ser submissa não quer dizer estar sob imposição. Você tem que aceitar isso, vai ser desse jeito e acabou. Não. Ser submissa quer dizer colocar-se na posição estabelecida por Deus para a mulher desde o Éden. Porque na sua gênese, na sua criação, Deus deu uma missão à mulher, Deus deu uma função à mulher. Qual é a função da mulher? Ajudar o seu marido. Não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele o quê? Uma ajudadora. Amém? Então, estar subjugada é estar sob imposição, é estar sob julgo, é ter que fazer as coisas de forma obrigatória. Mas estar submissa quer dizer estar em unidade com o marido, estar consciente de que Deus deu a ele liderança, e que se ela se associar a ele nessa liderança, se ela ajudá-lo no processo de liderar, se ela validar essa liderança dele, o que vai acontecer? A família toda será abençoada, esse casamento será abençoado, essa família será feliz e próspera em todas as coisas. Amém? O que isso representa na prática? O que o marido decidir, ela vai ajudá-lo a cumprir.
O que o marido sonhar, ela vai ajudá-lo a construir, a realizar. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Isso trará o bem-estar para todos na família. Essa unidade, essa cumplicidade, onde a mulher olha para o seu marido e diz assim: ele é escolhido de Deus, ungido de Deus para mim. Ele é o líder da minha casa. Ele sabe o que é melhor para todos nós, para mim, para meus filhos, para o nosso lar, para o nosso futuro, para o nosso destino. Principalmente se o marido é um homem de Deus, né? Ele é um homem cristão. Porque aí nós entramos num outro problema, que às vezes são maridos que ainda estão no mundo e que não são ainda guiados pelo Espírito de Deus. Mas nesse aspecto o apóstolo Pedro também dá uma receita. Ele diz: continue sendo submissa, seja uma mulher mansa, seja uma mulher que viva amando o seu marido, e dessa forma você vai ganhá-lo sem palavras. Faça o bem ao seu marido que não é convertido, ao seu marido que ainda não está na igreja, porque o seu bom procedimento, o seu procedimento de amor, de serviço a ele, de mansidão, de cooperação com ele, vai quebrantá-lo, vai convencê-lo de que você realmente é uma mulher de Deus, e ele vai vir para a presença de Deus, porque isso é uma promessa. Se existem conflitos aqui nos lares, pessoas divididas pelo princípio da fé, o marido crê, a mulher não, a mulher está na igreja há muito tempo, o marido não quer saber de nada, pessoas que vivem juntas, mas não são casadas, e quando o que é crente se propõe de se casar, o outro fala: não precisa, eu não quero. Filhos que não creem, os pais creem, estão na igreja, mas os filhos estão no mundo, os filhos estão fazendo coisas que preocupam muito os seus pais. Eu quero dizer, existe para você esperança, existe para você mais do que uma esperança, existe uma certeza. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Então eu creio que Deus vai não só salvar muitos dos nossos familiares nesse ano, como vai trazer a plenitude de Deus sobre as nossas famílias. Porque se tem uma coisa pela qual Deus trabalha, vela na igreja, essa coisa é a família. Amém? A família é algo valiosíssimo para Deus. Ela é a célula que constrói a igreja. Eu estive num médico, um médico que trabalha com medicina biomolecular, e ele colocava o sangue da gente numa enorme TV assim, para ver como estavam as células do nosso sangue. E eu disse: por que o senhor faz isso? Ele diz assim: porque eu analiso a sua saúde por meio da saúde das suas células. Se eu ver no microscópio que as suas células estão saudáveis, as células do seu sangue estão saudáveis, então eu vou ter certeza que existe saúde no seu corpo. Mas se as suas células estiverem muito ruins, escuras por não estarem oxigenando correto, aglutinadas, grudadas, cheias de gordura no meio, eu vou ter certeza que tem muito déficit, muito desequilíbrio na sua saúde. Então, da mesma forma, famílias saudáveis constroem igrejas saudáveis. Famílias saudáveis, famílias transformadas por Jesus, vão transformar a sociedade, vão fazer da sociedade uma sociedade abençoada, uma sociedade santa, uma sociedade com moral, com justiça, com verdade. E quando a gente olha para o nosso país, a gente vê que nós estamos precisando disso. Amém? Eu quero dizer que a transformação que o Brasil já está vivendo passa pela igreja e será intensificada e será concluída pelo agir de Deus, restaurando no seio da igreja cada vida e cada família no seio da igreja, em nome de Jesus. Deus vai capacitar os sacerdotes do lar a cumprir os seus papéis, e vai capacitar também as esposas a serem mulheres tementes a Deus, obedientes a Deus, sábias diante de Deus, para realmente serem aquelas mulheres que edificam a sua casa. Amém? Então, vamos repetir aqui: ser submissa não quer dizer estar subjugada, não ter opinião, não ter voz, não ter participação. Não, simplesmente significa: eu vou me colocar em unidade com o meu marido, e eu vou respaldá-lo nas suas decisões, eu vou ajudá-lo nos seus sonhos e projetos. Isso trará o bem-estar de todos na família. A mulher representa o equilíbrio do lar. Preste atenção, na Bíblia não está escrito: o homem sábio edifica a sua casa. Não tem esse versículo na Bíblia. Mas qual versículo tem na Bíblia? A mulher sábia edifica a sua casa.
ela tem o poder tanto de edificar a casa, a mulher tem tanto o poder de fazer o casamento ser melhor, a vida da família ser melhor, a educação dos filhos ser ideal, segundo a verdade de Deus, quanto ela pode pôr tudo a perder se ela não entender o chamado dela e o propósito de Deus com ela. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de, nas suas atitudes, ganhar o seu marido para Cristo, convencê-lo e convertê-lo dos seus maus caminhos através de atitudes de fé, de amor, de mansidão, de sabedoria, e ela também vai dar o bom exemplo para os seus filhos através do seu testemunho como uma mulher que ocupa bem a sua posição de ajudadora e vive esses papéis aqui com a ajuda de Deus. Preste atenção, queridos. Casamento, desde o princípio, sempre foi um desafio. Sempre foi um desafio. O casal mais lindo, o casal mais ajustado, o casal que está reluzindo lá, como Moisés no altar, ele tem lá nos bastidores da sua vida os seus problemas. Isso é normal, é natural, porque somos ungidos, mas somos humanos. Enquanto estivermos aqui na terra, estaremos lutando contra uma natureza humana, adâmica, que já foi vencida por Cristo, já foi perdoada por Cristo, mas que tem a sua latência, tem ainda que ser subjugada todos os dias. Existem aí temperamentos, existem personalidades, existem o eco, a voz de traumas que estão impressos na alma, de criação de paz, de relacionamentos anteriores, da própria natureza humana, né, que muitas vezes carrega dentro de si o questionamento, a racionalização de todas as coisas, a incredulidade, a desobediência. Mas nós temos que submeter tudo isso ao governo do Espírito Santo dentro de nós. E essa é uma luta diária. Isso é uma luta diária. Amém? Meu celular está tocando. A visão é celular. Deixa eu desligar aqui. Era uma ligação internacional. Acho que é alguma bênção que eu vou receber lá do exterior. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui que eu me atrapalhei aqui. Peraí. Então, preste atenção nisso. Na importância do papel da mulher, que precisa ser essa mulher sábia que vai trazer equilíbrio para o seu lar. Preste atenção numa coisa. Isso já foi falado muitas vezes, mas como na igreja celular sempre tem gente nova, sempre tem gente vivendo situações na sua vida, no seu casamento, essa palavra se repete. Isso já foi ensinado aqui muitas vezes, já tivemos seminários de famílias aqui inúmeras vezes, mas esse será um tema sempre importante, recorrente, importante disso fixar na nossa vida, disso ser consolidado por nós e tirado da promessa, tirado da ordenança para se tornar realidade dentro de nós. Não adianta isso aqui ser uma palavra que eu ouço, que eu já conheço, já ouvi o apóstolo falar isso tantas vezes. Não, isso vai cumprir o seu propósito, isso vai dar bom fruto a hora em que isso realmente mudar você e de dentro para fora você colocar isso aqui em prática. Aí tudo será melhor, tudo será diferente e abençoará não só você, o seu casamento, mas abençoará as suas gerações. É muito importante isso, entendermos que tudo que fazemos repercute na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Então nós precisamos sim lutar para dar um bom testemunho, lutar para sermos felizes de verdade. Amém? E vamos lá. Então a mulher representa esse equilíbrio e ela precisa buscar em Deus essa fé, essa sabedoria para realmente honrar o Senhor através do seu procedimento. No que consiste a sabedoria da esposa? A resposta é objetiva, é direta, em obedecer a palavra de Deus. Não é obedecer o seu marido. Você só vai conseguir obedecer o seu marido se primeiramente você obedecer o Espírito. Você levar a sério a palavra de Deus. Então vou pedir para colocar aí para mim. Efésios 5:33. Efésios 5:33. Peço aí a agilidade de vocês aí na mesa, por favor.
Efésios 5:33. Diz assim: não obstante, vós cada um por si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então, primeira ordenança de Deus é que dentro do lar, no relacionamento, haja respeito. Se começar pelo respeito, vai chegar no amor, vai chegar na admiração, vai chegar na perfeição. É verdade. Por quê? Porque Deus nunca para a obra que Ele está fazendo no meio do caminho. O Senhor é um Deus de obras completas. Então, é um exercício mesmo de fé e de obediência a Deus. Comece obedecendo seu marido, comece respeitando seu marido. Veja Jesus no seu marido. Ele não é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja? Então, você tem coragem de blasfemar contra Jesus, de murmurar contra Jesus, de desrespeitar Jesus, de levar Jesus na brincadeira, de falar mal de Jesus para as pessoas? Não, você não faz isso. Então também não faça isso com relação ao seu marido. Isso será já um grande avanço que você vai ter no seu relacionamento, no seu casamento. Coloca para mim 5:22, Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, ser submissa não é ser subjugada. Submissa é ser unida com Ele nos propósitos, nos projetos que vão abençoar todos. Ele, ela, os filhos, as gerações. Então, o que a gente pode tirar aqui? Mulher, esposa, ajude o seu marido. Não critique, não questione, não fique racionalizando tudo que ele faz. Ajude ele. O que ele te pedir, atenda. O que ele pedir para você, obedeça. Respeite as diretrizes dele dentro do lar. Isso vai ser motivo de paz, de alegria. E você vai ser beneficiada por isso também. O apóstolo René Terra Nova, nossa cobertura, nosso pastor em Manaus, ele diz assim: nenhuma mulher que obedece seu marido deixará de ser amada. E não tem mulher que, sendo amada, não tenha facilidade também de obedecer ao seu marido. Então, é uma relação perfeita dentro do casamento. Se o marido amar a esposa e a esposa se esforçar em obedecer o seu marido, em respeitá-lo, tudo vai dar certo. Provérbios 5:31-12. Tem alguém aqui que é 12? Não, eu quero saber se tem alguém aqui que é 12. Porque todas as vezes que tem um versículo 12 na Bíblia, Deus está falando especificamente conosco. E eu sei que nesse versículo aqui, Ele está falando especificamente com cada mulher desse ministério aqui, com cada mulher que está presente aqui, que Jesus vê como uma discípula dele. Provérbios 32:12. A mulher virtuosa, ela faz bem ao seu marido e não mal todos os dias da sua vida. Preste atenção que existem ordenanças claras de Deus. Respeite o seu marido, obedeça o seu marido, ajude o seu marido. E essa sua cruz, porque isso aí é uma cruz para a sua velha natureza, vai redundar numa grande ressurreição de amor, de avivamento, de poder, de prosperidade, de felicidade na sua vida, no seu casamento e na sua descendência. Quem entende isso? Quem consegue entender o que eu estou falando? Quer aplaudir Jesus? Pode fazer isso. Primeira Coríntios 7:3. 1 Coríntios 7:3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Do que o apóstolo Paulo está falando nessa carta aos Coríntios? De intimidade, de vida íntima, de sexualidade. Um marido casado não pode buscar sexo fora. Se ele fizer isso, ele está cometendo adultério. Se ele cometer adultério, ele vai destruir a sua família, ele vai macular o futuro dos seus filhos, ele vai trazer maldição sobre a sua casa. Está escrito na palavra: só mesmo um homem que quer arruinar-se se deitará com uma mulher que não é a sua. Então não vá por esse caminho. Mas a mulher precisa entender que quando o marido a ama e se alegra de estar com ela, ela não pode praticar uma vingança contra ele, dizendo: hoje não, deixa para amanhã, estou com dor de cabeça, estou cansada, estou com isso, estou com aquilo. A gente sabe da vida que se tem em São Paulo, mas a sabedoria da mulher é obedecer a palavra.
A sabedoria da mulher é obedecer a Deus, porque obedecendo a Deus vai conseguir agradar o marido. Então, se esforce nesse aspecto. Se existem problemas emocionais, se existem traumas do passado, vamos buscar a oração do pastor, vamos buscar a cura dos traumas com um psicólogo cristão. Se existem problemas biológicos, físicos, vamos buscar a ajuda da medicina, que hoje está tão moderna e consegue preservar tanto o nível de saúde, de prazer no seio da família. Só o que não pode é esse problema ficar lá no meio do casamento. Quer ver uma coisa erradíssima que os casais às vezes fazem? Colocar filho para dormir no quarto com os pais. Colocar filho no meio da cama. Já é tão difícil a intimidade dos casais, que é prejudicada pelos afazeres, pelo trabalho, pelo dia a dia em São Paulo, pelas redes sociais que roubam tanto tempo das pessoas, pelo trânsito que rouba tanto tempo da nossa vida aqui nessa cidade. Ainda quando chega à noite, no momento do casal conversar, no casal trocar carinhos, do casal ter um momento de intimidade, de sexo, tem um filho chorando, fazendo manha na cama dos pais. O que você acha que isso vai trazer de bom? Vai dar problema. Então não faça isso. São aspectos relacionados à sabedoria das mulheres, em primeiro lugar, mas também, lógico, tem a parte do marido. Vamos lá. A esposa não negue sexo ao seu marido. A esposa procure agradar o seu marido. Coloca para mim 1 Coríntios 7, 34. Tem umas mulheres que estão olhando para mim assim e falam assim: e o homem, não tem nada? Calma, estou chegando lá. Vou chegar agora, peraí, só um minutinho. Olha, antes que eu me esqueça, porque geralmente a gente fica comprimido por uma agenda aqui, nós estamos recebendo aqui uma família, que o meu sonho é que um dia eles estejam aqui ministrando para nós. É o apóstolo Wagner Pacheco, a sua querida esposa, a sua linda família. Vamos ficar de pé, por favor? São discípulos, apóstolos do Mir Manaus, que estão temporariamente vivendo aqui em São Paulo. Nós vamos combinar uma agenda para vocês estarem aqui, tá? É um casal cheio de experiência no Senhor, cheio de sabedoria, que tem muito para dar. Então, bem brevemente aí eu acredito que eles vão estar aqui ministrando para nós, e eles são uma bênção. Ele foi meu colega de quarto no reencontro. Nunca mais esquecerei disso. Foram momentos ali maravilhosos de compartilhamento de vida e de cura, no lugar maravilhoso. Então vamos lá. E por fim, a esposa, não coloque os filhos acima do marido. Preste atenção, mulher, a aliança vem antes da maternidade. A mulher que vive a maternidade antes da aliança, ela é mãe solteira. Mas você não é uma mãe solteira, você é uma mãe casada. Então, o seu marido precisa ser a prioridade. E às vezes as mulheres, na sua inclinação para a maternidade, elas colocam os filhos na prioridade e deixam o marido de lado. Tudo isso foge da orientação divina, tudo isso sai dos limites da sabedoria divina e causa problema dentro dos casamentos. E eu quero te dizer que esses problemas não acontecem só na vida de discípulos. Muitos problemas a gente administra cuidando de pastores, sendo um apóstolo, que é alguém que cuida de outros pastores, administrando problemas em casamentos, adultérios, divórcios. O que acontece quando um pastor adultera? Acaba com a igreja, acaba com o ministério dele. O que acontece quando um casal de pastores se separa? Acabou o ministério, é decepção para um monte de gente, é escândalo, é incredulidade, blasfêmia na boca dos que ainda não creem. Olha lá, tá vendo? Falam que são diferentes, falam que são abençoados por Jesus. Cadê a bênção? Aí, a bênção é divórcio. Não é esse o nosso relatório, não é essa a nossa chamada. Então, vamos lá. A esposa que respeita o seu marido, ela ensina os filhos a respeitarem a autoridade divina através do seu testemunho. Aí chegou. E os deveres do marido? Coloca para mim, Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.
Então esse amor é um amor atento, é um amor que quer resgatar, é um amor que quer trabalhar para trazer essa esposa para o papel dela. Não é qualquer coisinha que acontece, na primeira crise, desisto, vamos separar. Não, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelo resgate da sua esposa. Foi o Senhor quem te deu essa esposa, e Ele tem o poder de transformá-la numa esposa melhor. Mas o intercessor é você, porque Cristo é um intercessor da igreja. Esse amor, ele está ligado a sacrifício, a paciência, a tolerar falhas, a perdoar pecados da mulher, a lutar para que ela seja essa mulher descrita pela palavra de Deus. E nesse aspecto, dentro de uma visão de sacerdócio, uma das coisas que o sacerdote faz por aqueles que estão sob o cuidado espiritual dele é orar, é interceder. Então, a igreja tradicional trouxe assim uma visão que está fora da Bíblia, que é: o marido trabalha e a mulher fica de joelhos em casa orando e abençoando a vida dele. Sim, as mulheres podem ser mulheres de oração, vão abençoar seus maridos, vão abençoar os seus filhos. Oração nunca deixa de trazer os seus bons resultados, mas quem é o principal responsável por cobrir espiritualmente a sua casa é o marido. E eu quero dar uma notícia para os maridos aqui: muita coisa que está acontecendo errada lá dentro da sua casa é pela sua falta de oração. Vocês pensaram que vocês iam passar batido, né? Estavam tudo felizes. Isso, vai, apóstolo, fala mesmo para elas, fala mesmo com elas. Efésios 5, 26, coloca o 26 para mim. O tempo esgotou aqui, mas eu tenho mais 5 minutos, tá? Que está errado aí no cronograma. Efésios 5, 26 e 27. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Sabe o que representa isso? O marido precisa ser referência de santidade no lar. O marido precisa ser um marido que conhece a palavra, que pratica a palavra, que busca a Deus, que ora pela sua vida espiritual, que ora pela sua esposa, que protege espiritualmente os seus filhos. Então é uma função sacerdotal. Muitos homens gostam de encher a boca dizendo: eu sou o sacerdote do lar. De fato, você é o sacerdote, mas cumpra a função sacerdotal, amando, perdoando, se sacrificando, jejuando pela sua casa, pagando o preço de santificação pela sua esposa, não desistindo dela, porque Jesus não desistiu nem de mim, nem de você. E se Ele é o cabeça, nós somos a igreja. Ele pagou com a sua própria vida o preço para nos resgatar e para nos fazer melhores. Amém? Então, Efésios 5, 26 e 27. Coloca para mim o 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, o marido, ele representa Jesus para a sua família. Ele representa amor e autoridade. Então, se o marido tem o testemunho de ser um homem de Deus, de ser um homem fiel a Deus, que busca a Deus, que obedece a Deus, a esposa estará protegida debaixo dessa autoridade espiritual, e também os filhos. Amém? O marido é o sacerdote do lar e deve ser um intercessor, um protetor espiritual da esposa e dos filhos. Coloca para mim Efésios 5, 29. O marido deve ser o provedor da família, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, Deus deu esse papel ao marido, ser o provedor do lar. Então, todo marido precisa ocupar a sua posição de protetor, de trazer segurança para a esposa, de provisionar o lar para que os filhos possam ter o alimento, a dignidade, a educação, a preparação, né, para serem cidadãos na sociedade. E parece algo difícil isso, mas eu quero dizer, se você viver na obediência aos mandamentos de Deus, se você for um homem santo desde o seu coração,
e viver por princípios descritos pela palavra, como ser um homem fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, nada vai faltar aos seus filhos, nada vai faltar ao seu lar, porque o homem que se santifica, o homem que obedece a Deus, ele vive a promessa de Deus. Deuteronômio 28 diz: as bênçãos são decorrentes da obediência. Homens obedientes terão mulheres submissas. Homens obedientes a Deus terão um lar próspero. O Salmo de número 128 diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu abençoo cada homem, cada sacerdote do lar aqui com essa capacidade de ser um com o Senhor, de ser santo ao Senhor, de ser amoroso e obediente para com o Senhor, para desfrutar de tudo isso dentro da sua casa também, em nome de Jesus. Tanto os maridos quanto as esposas serão capacitados a cumprir seus papéis, se buscar este amor e esta obediência no Senhor. Amém? Então não adianta um querer jogar a culpa no outro, um brigar com o outro. O que importa é cada um olhar para o seu chamado, olhar para a palavra e ver ali dentro o seu papel e buscar em Deus a capacidade de viver aquilo, a capacidade de cumprir aquilo. Porque se um semear o amor e o respeito na vida do outro, o que vai acontecer? Esse lar vai ser um lar que vai glorificar o nome de Jesus. Esse lar vai ser um lar tão feliz, tão abençoado, tão próspero, que vai despertar o desejo de outras famílias serem felizes como a sua é. Amém? Devemos fazê-lo pelo nome de Jesus e pela saúde dos nossos filhos. Amém? Ou seja, o meu testemunho cristão tem que ser verdadeiro, para que o nome de Jesus seja glorificado através do meu lar, e porque disso depende a sorte dos meus filhos. Ou seja, aquilo que eu viver será uma porta de legalidade aberta para aquilo que os meus filhos vão viver. Por isso eu oriento todos os casais, a fazerem o bom uso da fé, o bom uso da palavra de Deus, aplicando-a às suas vidas, porque se vocês fizerem isso, a família será feliz, será próspera, e essa bênção vai se multiplicar na vida dos seus filhos. Os filhos de vocês serão mais felizes do que vocês são. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Eles terão menos problemas que vocês tiveram. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero então fazer aqui um convite, dizendo: a paz de Deus, a felicidade que procede de Deus, ela começa quando nós de fato entregamos o nosso caminho ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, se você quer nesta manhã receber a paz que é fruto do perdão dos pecados, se você quer ser capacitado a amar, a ser sábia, a ser um homem honrado, um homem que vive pela fé e pela fé conquista todas as coisas boas para você e para sua família, o primeiro passo nessa direção é você abrir o seu coração e receber Jesus como o único Senhor da sua vida. Ele é quem nos capacita para todas as nossas obrigações. É Ele quem nos dá a capacidade de amarmos, de perdoarmos, de construirmos mesmo essa história de sucesso. Porque aí fora no mundo as famílias estão se desfazendo, se dissolvendo, através de histórias muito tristes, de traições, de dissoluções, até de violência e morte. Mas o propósito de Deus com a igreja é que nós sejamos famílias referências de santidade, mas também de felicidade para as famílias que estão do lado de fora. Então Deus está te convidando para isso, para você viver isso. O seu primeiro passo, a sua primeira atitude de fé é você depositar a sua fé em Jesus Cristo, recebendo-o como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você quer isso para você? Feche seus olhos onde você está. Esse convite é principalmente para as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Depois disso, todos esses desafios vão se tornar fáceis, vão se tornar possíveis,
A Bíblia diz: os mandamentos de Deus não são penosos. Quando é que eles não são penosos? Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós nos ajudando a cumpri-los. Então convide o Espírito Santo para te capacitar a amar, a perdoar, a construir uma história feliz. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã declarar que creio que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como homem para na cruz do Calvário ser o preço pago por todos os meus pecados. Hoje eu reconheço, Senhor, diante de Ti, que como todos os seres humanos, eu cometo falhas, eu tenho pecados, mas eu acredito também no perdão prometido, no perdão consolidado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu creio também que após a sua morte, Jesus ressuscitou por ser o Filho de Deus. E hoje eu o confesso diante de Deus, dos anjos e dos homens, que eu faço de Jesus Cristo o único Senhor e o Salvador da minha vida, desde agora e para sempre. Amém. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir que você fique de pé no lugar onde você está. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Fica de pé. Deixa eu ver se tem alguém. Me ajude aí. Tem alguém? Vocês estão vendo alguém de pé? Tem? Aqui, uma moça. Eu sei que não é só essa moça não. Tem mais gente que fez essa oração, querendo receber Jesus no seu coração. Então vou chamar você para vir aqui perto de mim. Eu quero orar por você. Vem aqui. Você é livre para sair do seu lugar e vir aqui. E a pessoa que te convidou pode vir junto com você. Glória a Deus. Eu estou vendo mulheres sábias vindo aqui para frente, porque elas foram as que mais apanharam e mesmo assim estão querendo vir aqui, receber a capacidade de serem mulheres fortes, santas, que vão construir uma história linda na sua vida. Bem, pode vir aqui pertinho. Glória a Deus. Tem mais gente? Pode vir. Não tenha vergonha, você é livre para vir receber de coração o Senhor Jesus. Eu vou orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas, as quais nós consagramos ao cuidado, ao governo do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, toca agora o homem interior de cada uma dessas pessoas, dando a elas o Teu Espírito Santo, dando a elas, Pai, a fé santíssima, o amor do Pai, que elas saiam daqui hoje se sentindo por Ti perdoadas e amadas, e que esse amor e esse perdão encha também o coração delas de paz e de alegria. Se até aqui, Pai, a vida foi difícil, a caminhada foi pesada, eu peço que o Senhor retire de sobre elas todo o jugo do mal, quebrando desde agora, Senhor, toda maldição da lei, todo tipo de acusação, de condenação que pesava sobre essas vidas, seja agora anulado e dissipado e transformado por aquele que transforma toda maldição em bênção. Que a partir de hoje não haja mais o peso do pecado, a acusação do maligno, nem tampouco, Senhor, a reivindicação do mundo, mas que a partir de hoje a bênção de Deus lhes traga liberdade, paz e forças espirituais, para que caminhem nos teus caminhos, para que vivam integralmente a sua palavra e para que sejam plenamente abençoados e felizes em nome de Jesus. Que essas vidas passem por uma transformação tão poderosa, Pai, que os seus sonhos se realizem e na sua restauração haja também na vida delas a unção para que essas pessoas sejam uma bênção aonde elas forem, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vocês querem isso para vocês? Só dizer amém. 3 coisas aconteceram quando vocês fizeram essa oração e vieram aqui na frente. Primeiro, Deus perdoou todos os pecados de vocês. Então não se sinta culpado. Não fique pensando que Deus não te quer, não te ama. Quando você simplesmente se aproximar de Deus para falar com Ele, Ele como um pai que se reconciliou com você hoje, vai te ouvir, vai te responder, vai te fazer sentir a alegria da presença dEle. Amém? Então,
os pecados estão perdoados. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Essa é uma experiência real, poderosa. Segunda coisa que vai evidenciar essa verdade: você vai pedir coisas para Deus em nome de Jesus e Ele vai responder para você. Porque antes existia uma barreira de separação entre você e Deus, mas agora não existe mais. O pecado foi perdoado, a barreira espiritual foi removida. Então agora, quando você falar com Deus, a oração vai chegar no trono dele e Ele vai enviar a resposta, porque você está pedindo em nome de Jesus. Hoje Deus está te entregando a senha do céu. Você já pensou receber a senha do céu e poder tirar de lá tudo que de bom existe lá no céu? Paz, alegria, amor, sabedoria, riqueza, prosperidade, felicidade, tudo isso tem lá no céu. Você está recebendo a senha. Qual é a senha? O nome de Jesus. Pai, eu preciso disso, disso e disso. Fala com as suas palavras. E eu te peço isso em nome de Jesus. O nome de Jesus vai fazer a promessa se cumprir, a resposta da oração vir. Amém? E a última coisa, que quem aceita Jesus passa da condição de criatura para filho. O que é uma criatura? É tudo que Deus criou. Uma borboleta, uma flor linda, uma planta que está lá fora. Mas você não, você nasceu do Espírito. Como Deus é Espírito, agora você é filho de Deus. Então quem se transforma por meio de Jesus em filho de Deus, recebe de presente uma nova família, onde tem muito amor e onde a nossa fé vai ser desenvolvida até dar os seus frutos. Querem conhecer essa família que ama vocês? Essa nova família? Dá uma olhada ali, ó. É verdade. Aí, tá chorando. Uhul! Tem consolidação hoje? Então, ó, já que vocês estão abraçando eles aí, leva eles ali, ó. Parabéns, viu, para vocês. Vocês vão ganhar mais um presente lá. Vão lá, ó. Tem até lanche para vocês lá. Vamos lá, leva lá, Mariana. Leva essa moça bonita lá, ó. Pronto. Eu quero fazer uma oração ainda por você, pelas famílias da igreja. Pai Celeste, nós sabemos que o Senhor é a fonte da vida, a fonte de toda a fé, de todo o amor, de toda a sabedoria e poder. Então, Senhor, nos dê nesta manhã, em que o Senhor ministrou sobre a importância da família, sobre o futuro da família, dá a cada homem e cada mulher que aqui está, cada marido e a cada esposa, a cada pai e a cada mãe, a capacidade de buscar em Ti todo o dom perfeito, toda a virtude, toda a graça e unção que precisamos para glorificarmos o Senhor através da nossa família, das nossas alianças, dos nossos relacionamentos familiares, em nome de Jesus. Que cada vida e cada família aqui possa realmente encontrar do Senhor o êxito, a felicidade, a plenitude prometida no Salmo de número 128, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem recebe essa bênção, que a sua família seja uma bênção, que você seja feliz de verdade e que a sua casa seja um pedacinho do céu. Quem recebe? Dá mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, eu te amo. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os santos hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo de coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Vamos ter batismo agora. Quem vai coordenar o batismo é o pastor Anderson, então ele já vai dar o recado aqui para vocês. E eu vou sair para abraçar meu povo ali, meus convidados. Pessoal, quem vai se batizar, por favor, peguem as camisetas aqui à direita. E eu vou dar um recado: se você vai se batizar ou se você está com